Deus. Irmãos, quero agradecer aos irmãos pelas vossas orações. Eu liguei para minha esposa. Ontem, quando foi no hospital, tentaram mexer o pescoço do meu filho para frente, para trás, para os lados, e estava duro o pescoço. Então havia essa desconfiança de que ele tivesse meningite. Mas passou a noite no hospital, ele apenas tem uma virose. Então já está em casa, está tomando medicação e está tudo bem, graças a Deus. Queridos, abram suas Bíblias com gentileza no livro de Atos. Estamos lendo demais o livro de Atos nesses dias. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 18. Que problema é esse? Sapo? Sapo? É torcida. Puxa vida. Os sapos estão alegres. A alegria deles está incomodando muita gente. Vamos lá, irmãos. Vamos esquecer os sapos, vamos voltar aqui. Diz assim a palavra do Senhor. E chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que ele o acompanhasse, tomou-o então e o circuncidou por causa dos judeus que viviam na região, porque todos sabiam que seu pai era grego. À medida que passavam pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para serem obedecidas. Dessa forma, as igrejas eram firmadas na fé e a cada dia cresciam em número. Atravessaram a região Frígio, Galata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram perto de Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram para Troade. De noite, Paulo teve uma visão. Nela, em pé, um homem da Macedônia suplicava-lhe: vem para a Macedônia e ajuda-nos. Quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Navegando de Troade, fomos em linha reta para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá fomos para Filipos, colônia romana, cidade mais importante desse distrito da Macedônia. Ali ficamos alguns dias. Versículo 13. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentados falávamos às mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Depois de batizada com as pessoas da sua casa, ela nos suplicou: se me considerares crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E nos compeliu a isso. E aconteceu que quando íamos ao lugar da oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador, e a que adivinhando dava grande lucro a seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: estes homens são servos de Deus Altíssimo, eles nos anunciam o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. E na mesma hora, ele saiu. Vamos orar? Deus, quero te agradecer por esta noite. Pedir mais uma vez que o Senhor continue a falar conosco. Oh Deus, pedindo que o teu Espírito realmente seja aquele que toque nossa mente, nosso coração, e que a tua palavra, Senhor, seja aquela que transforme nossa forma de pensar, nossa forma de agir. Deus, eu peço a tua graça sobre nós nesta noite mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Santa, qual que é a... Eu acho que não está aí. Eu acho que está no iPad.
acho que está no iPad do irmão. Acho que não está no negócio ali. Mas qual é a apresentação? Qual é o nome? Não está, deve estar no iPad do irmão. Mas qual é o nome? O nome? Deus muda nossos planos. Captou? Maravilha. Queridos, alguns de vocês, ou talvez, a gente muitas vezes fala assim: minha vida está na mão de Deus. Quem já falou isso uma vez? Quem já falou assim? A minha vida está na mão de Deus. Irmão, os irmãos levantaram meio canhado assim. Gostaria de ver assim. Fica de pé assim. Você já falou assim: minha vida está na mão de Deus. Maravilha. Amém. Vocês falaram isso um dia. Eu já falei isso algumas vezes. Minha vida está na mão de Deus. Minha vida está na mão de Deus. Então, tem uma boa notícia para você hoje. O que é isso, irmão? Uma boa notícia. Boa notícia. Minha vida está na mão de Deus. Sabe por quê, irmãos? E quero falar nessa noite que Deus muda os nossos planos para estabelecer os seus planos. Deus muitas vezes tem que mudar os nossos planos para estabelecer os nossos planos. Quantas vezes nós dissemos assim: minha vida está na mão de Deus? Você está confiando a Deus o cuidado da tua vida. Você está dizendo: Deus, o que eu sou, o que eu tenho, meus bens, minha esposa, meus filhos, meu emprego, minha saúde, meu corpo, meus planos, meu dinheiro, meu carro, minha casa, minha Bíblia, tudo que você tem, você entregou a Deus. Certo? Certo, irmão? Hoje eu quero interagir com os irmãos, tá? Certo? É isso que vocês falaram. Minha vida está na mão de Deus. Então não é só assim, eu entrego minha vida quando vou na igreja, não. Eu entreguei minha vida por inteiro a Deus. Tudo que eu sou, que eu tenho, minha conta bancária, meu carro, tudo, minha esposa, meus filhos, meu emprego. Você só está trabalhando, você sabe que Deus deu emprego, certo? Você crê que foi Deus que deu emprego para você, certo? A faculdade, você crê que foi Deus que deu, certo? O colégio onde você está, você crê que foi Deus que deu, certo? O marido que você tem, foi Deus que deu, certo? A esposa também foi Deus que deu, certo? E os filhos, foi Deus que deu, certo? Não? Você não tem filho? Você não tem. Maravilha. Mas quem tem filho? Quem tem filho, os filhos que Deus deu, os filhos, você crê que foi Deus que deu, certo? A vida que você tem, foi quem? Foi Deus que deu? Certo? A saúde que você tem, foi Deus que deu? Irmão, me ajuda isso, por favor. Senão eu vou ficar desanimado aqui na frente. Tudo que eu tenho é de Deus, pertence a Deus. Você acredita que nós viemos até aqui porque Deus quis, certo? Como assim? Como é que nós sabemos que viemos aqui porque Deus quis? Como é que é? Quem falou aí? Deus permitiu. Então você está andando dentro da permissão de Deus. Tudo que você faz, você crê que Deus está deixando, certo? E quando não dá certo? E quando não dá certo, Deus permitiu? Quem falou assim? Maravilha. Então essa é a boa notícia que eu dou para você. Boa notícia aí. Passa para o segundo slide. Boa notícia é essa aqui. Boa notícia é: quando as coisas na tua vida dão errado, se você tem Jesus como seu Senhor, é porque era mesmo para dar errado. Vou repetir, para ver se não entendeu. Se a tua vida está na mão de Deus, tudo que você falou que pertence a Deus, não tem essa primeira frase aí. Quando as coisas na tua vida dão errado, se você tem Jesus como Senhor, é porque era mesmo para dar errado. Se a tua vida está no projeto da vontade de Deus, pois Deus conduzirá você para o centro da vontade dele. Então, até mesmo quando as coisas dão errado na minha vida, eu, Santareno, e você, quando as coisas dão errado, se a tua vida está entregue na mão de Deus, e você vive, você diz que tudo pertence a Deus, então até quando as coisas dão errado, era mesmo para dar errado. E louvado seja Deus. Não escutei nenhum amém.
Misericórdia, não, não. Misericórdia. Falou o quê? Amém. Amém. Isso aí. Amém. Aleluia. Então, nós não entendemos, porque é muito bom quando fala assim, Deus é bom, Jesus é bom. Pergunta para ele, como você está? Só vitória, só vitória. Tá, só vitória todo dia. 1 ano sempre vitória, 2 anos sempre vitória. Eu desconfio dessa turma aqui. Porque tem hoje uns crentes que tudo para eles é vitória, vitória, vitória. Vamos estar rompendo montanha, mas nunca você está embaixo da montanha. Não dá um dia assim, o dia está meio azedo para você? Não tem assim que você acorda e não dá vontade de ler a Bíblia? Não tem esse dia assim? Meu Deus, não dá não. E oração? Igual essa do Gustavo, que demora muito na oração, né? Fala assim, Gustavo, eu não tenho essa oração. Como é que a gente fala na oração? Senhor Jesus, obrigado pela noite, obrigado pelo dia novo, abençoe meu dia em nome de Jesus, amém. Já está saindo. Você só orou porque é questão religiosa. Tem alguns até que, nossa, não orei, Senhor, está dirigindo, Senhor, muito obrigado pela noite. Para aí! Obrigado, Senhor, não aí. Não é assim que acontece às vezes? Tem dia que as coisas não dão certo. E aí fala, mas por onde é que está Deus? Você está de mau humor. Deus se afastou de você? Deus foi embora? Jesus foi embora? Não, está sempre ali. Está sempre ali. E às vezes a gente confunde que ter Jesus como Senhor é que sempre as coisas vão dar certo. A gente planejou e vai dar certo. Eu planejei, eu orei e Deus vai endossar. Aprovo sim, aprovar. Nesse caso Deus não é Senhor. Nesse caso Deus é nosso servo. Porque Ele nos serve. Porque Ele serve a nossa vontade e não a Ele. Mas Deus é soberano. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus, Jesus que nós adoramos. Jesus Cristo não está sujeito à nossa vontade. Tanto é que um dia um discípulo estava seguindo Jesus, ele falou algumas coisas, e a multidão começou a ir embora, e Jesus falou para o discípulo, e vocês não vão embora não? Estão esperando o que é para ir embora? Aí Pedro falou assim, Senhor, para onde iremos? Se você tem as palavras da vida eterna, tá bom. Então você descobriu, porque você tem que me seguir. Deus inutiliza os nossos planos como homens para estabelecer os seus planos. E esse texto aqui que nós lemos vai nos ajudar. O apóstolo Paulo, que nós lemos de manhã, que ele era religioso, antes ele era Saulo religioso, agora ele é apóstolo, agora ele é pregador do Evangelho. E como lemos de manhã, Paulo pregava, foi chamado para pregar o Evangelho aos gentios e também aos israelitas. Então Paulo ia na Ásia Menor, onde ele ia, de cidade em cidade, para poder pregar o Evangelho. Antes, quando chegava numa cidade, ele entrava numa sinagoga. Lá na sinagoga, então, primeiro procurava persuadir os judeus acerca de Cristo, contando a história do Velho Testamento que apontava para a pessoa de Cristo. E depois, então, procurava anunciar o Evangelho aos não-judeus que estavam naquela cidade. Mas o texto diz que Paulo ia numa direção, e por 2 vezes o Espírito Santo lhe impediu. Paulo, aqui nós vemos uma característica de um homem que vive sob a direção de Deus. Um homem que acredita que a sua vida está nas mãos de Deus. Um homem que vive sob a direção de Deus. Um homem que entregou sua vida, seus planos, seus sonhos, seus projetos estão entregues a Deus. Porque ele tem a sensibilidade para poder ouvir a voz de Deus. Nem toda a pregação é palavra de Deus, mas a pregação é palavra de Deus. Deu para entender? Não deu. Eu vou repetir. Nem toda a pregação é palavra de Deus, mas a pregação é palavra de Deus. Ainda não deu para entender? Tá, então eu vou explicar. Na igreja, ou num grupo de familiar, alguém está a pregar a palavra de Deus. Você tem que se deter ao texto bíblico. Você tem que ouvir o que a pessoa está falando, tem conhecimento da Bíblia. Eu posso usar a frase de um filósofo, eu posso usar a frase de um psicólogo,
eu posso usar uma frase muito bem arrumadinha, que tem a sua lógica, mas não é palavra de Deus. Por exemplo, a boca é a voz do povo, é a voz de Deus, aleluia! Amém? É de Deus isso aí? Não, mas tem gente que fala. Ou não tem gente que fala? Eu já ouvi uma pessoa falando assim: mente vazia é oficina de Satanás, aleluia! Pessoal, amém? É Bíblia? Não é. Então, quando a gente escuta a pregação, a gente tem que ver se o que está falando tem acordo com a Bíblia. Eu estou aqui falando muita coisa para os irmãos, mas irmãos, escute como a Bíblia diz: ouvir de tudo e reter aquilo que é bom. Olhar na palavra, porque se é palavra de Deus, mesmo que você não gosta, não queira, é palavra de Deus para você. Paulo ia então nessas regiões para poder fazer o quê? Pregar o evangelho nessas sinagogas. Mas ele tinha sensibilidade para poder ouvir a voz de Deus. E eu gostaria que você tivesse a sensibilidade na tua vida, na tua caminhada de fé, mas tendo a sensibilidade para poder ouvir a voz de Deus. Porque você pode dizer assim: entreguei a minha vida na mão de Deus, mas você não tem cultivado a sensibilidade para poder ouvir a voz de Deus. Deus fala através da sua palavra, certo? Deus também fala através das circunstâncias, certo? Deus está falando, e Deus não parou de falar conosco, comigo, com você. Deus tem sempre falado, mas talvez falta para nós a sensibilidade para poder ouvir a voz de Deus, poder interagir, poder perceber, ter um olhar que consegue separar as coisas, o que é de Deus e o que não é de Deus. A Bíblia diz que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E se você buscar em Deus, buscar na palavra de Deus, buscar uma vida no Espírito, andar no Espírito, o Espírito Santo vai capacitar você para ter a sensibilidade para poder ouvir a voz de Deus. O grande problema das igrejas hoje, talvez igrejas pentecostais e neopentecostais, é a ênfase demasiada ao falar línguas estranhas. A grande ênfase talvez nas igrejas seja ao milagre, acontecimento, movimento, coisa que acontece na igreja. Mas o Espírito Santo foi enviado para quê? Primeiro, para nos conduzir em toda a verdade, para convencer o homem do juízo e da verdade. Mas também o Espírito Santo foi enviado para quê? Para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Não é falar línguas, não é ver milagres, mas é você ser tomado pelo Espírito de Deus, ter uma vida cheia do Espírito Santo. Quem vive o Senhor de Cristo, quem busca a vontade de Deus, quem diz a minha vida está na mão de Deus, vive o quê? Buscando viver uma vida cheia do Espírito Santo. Paulo tinha essa sensibilidade de poder ouvir a voz de Deus. Por isso, no que depender de Deus, Deus vai fechar as portas da tua vida. Deus vai fechar portas que você acha que estão abertas. Deus vai fechar essas portas para quê? Para estabelecer as portas que Ele quer abrir para você. Isso não é bom para a gente, porque pode ser que você levou anos, tempo se planejando para isso, e Deus chega lá e fecha as portas. Ontem falei que Israel, que queria em 15 dias chegar na Palestina, Deus fez eles fazerem 40 anos. Deus fala para os judeus: vão lá na Babilônia e plantem árvores, mas não vão comer desse fruto. No que depender de Deus, Ele vai fechar as portas para abrir as portas dele. Então, se for preciso, já que você anda sob a direção de Deus, se for preciso, Deus vai bagunçar a sua vida para poder dar um jeito nela. Ele vai bagunçar os planos que você tem. E é aqui onde uma vida cheia do Espírito começa a viver ouvindo a voz de Deus. Nem todas as pessoas que se dizem que estão debaixo do Senhor de Cristo realmente aceitam de boa vontade quando Deus fecha as portas na sua vida ou os seus planos são bagunçados. Um jovem me procurou e falou assim: pastor, eu vou tentar pela terceira vez o vestibular. Se eu não passar, eu vou no seminário. Eu falei: não,
não vá no seminário. Você vai ser mercenário. Você não vai no seminário? Por quê? Ué, você tentou o vestibular uma vez, 2 vezes. A terceira vez, então, quando dá certo, aí você fala, eu vou para o seminário. Não é isso. Você tem que ter certeza. Seminário não é a última opção. Não tem mais nada para fazer, então vou para o seminário. Não. Você vai para o seminário porque a coisa certa a ser feita e Deus falou isso para você. E quando você chega lá no seminário, ou quando você vai se tornar pastor, você precisa ter algumas coisas na tua vida. Por exemplo, qualquer lugar que você vai, como pastor, a sua igreja, ou você vai pregar numa igreja, você vai se relacionar com uma igreja, você tem que ter certeza que Deus colocou você ali. Porque você vai enfrentar adversidades, você vai enfrentar dificuldades, problemas que você vai enfrentar. Eu falei, perguntei para os irmãos, você crê que o emprego que Deus te deu foi o emprego que você tem, foi Deus que deu? Você falou amém. Mas isso não é garantia que tudo vai dar certo lá no emprego. Isso não é garantia que na tua casa vai dar tudo certo. Não é garantia que o teu carro que você comprou e você crê que foi Deus que deu, um dia não vem um sujeito de fora e bate no seu carro. Não é garantia. Não é garantia que você não vai ficar doente só porque você falou, a minha vida e meu corpo eu entreguei a Deus. Não é garantia que você não vai ficar doente. Não é garantia que você não poderá ter um câncer, uma doença que hoje o pessoal fala já fica assustado. Dor de cabeça, isso já é garantia, né? Isso aí você vai ter. Mas não é garantia que você não vai passar por isso. Você vai passar. A garantia é que Deus estará com você, apesar de Deus estará com você. Porque é uma concepção de que só porque Deus está com você, tudo vai ser maravilhoso. Uau! Há uma leitura errada da Bíblia. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci e vocês também vão vencer. A única garantia é isso que Jesus deu. Tende bom ânimo. Mas como assim no meio da luta? Sim, Jesus falou, tende bom ânimo. De repente eu estou planejando coisas para Deus, a minha vida, meu futuro. Não estou dizendo que você não planeje, planeje. Entregue na mão de Deus. Mas quando você for caminhando e de repente a coisa não der certo, lembre-se um dia, você entregou isso para Deus. Fique tranquilo. Fique sucio. Aquilo que eu falei ontem, tenha simplicidade na alma. Olhe para aquela situação a partir de Deus. Então a tua oração nessa altura não é oração para Deus mudar as coisas. A oração é para quê? Para que você se converta no centro da vontade de Deus. Eu gosto muito de pessoas que oram e agradecem a Deus. Mas também de pessoas que oram assim, quando estão num furdunço na vida, quando está tudo agitado, a pessoa ora e fala assim, Deus, não deixe eu fazer algo errado. Deus, não deixe eu pensar errado. Deus, não deixe eu pensar errado daquela pessoa. Deus, não deixe eu ter errado daquela pessoa. Deus, não deixe eu fazer. Deus, toma conta de mim. Deus, eu estou quase, mas segura, Senhor. Esse crente está orando de verdade. Porque tem aquele que fala assim, Deus, te agradeço pela tribulação. Tem um cântico até que os crentes cantam, né? Um cântico que diz assim, tudo entregarei, tudo entregarei. Agora tem um cantor aí que gravou essa música, tá bonitinha, né? Como é que é o nome do cantor mesmo? Não, aquele lá do Rio de Janeiro, como é que é o nome dele lá? Que gravou essa música? Olha, que canta essa música, tudo entregarei. E a galera levanta as mãos, tudo entregarei. Não entregou nada. Não entregou nada, está animado porque tudo entregou. Na hora da adversidade, na hora que a coisa não está muito bem, o que a gente tem que fazer? É orar, entregar mais uma vez, Senhor. Eu confio no Senhor. Eu não entendo o que está acontecendo. Não sei o que fazer. Eu entrego minha vida na mão do Senhor. Não tenho palavras. Numa altura como essa, se você está sofrendo uma situação difícil, complicada, não é bom ficar falando muito.
Porque você fica falando muito, você passa a ser uma pessoa indigesta. Porque parece que é só você que está sofrendo, os outros não sofrem. Quando também os outros têm os seus problemas e estão quietinhos. Estão tentando digerir. O que eu aprendo com isso, meu Deus? E lá está você. Daqui a pouco toda a igreja sabe o teu problema. Já chorou com o pastor, já chorou com a esposa do pastor, já chorou com o líder dos jovens, já falou um monte de coisa. Não. Um rapaz lá em Curitiba me procurou. Falou assim: pastor, eu estou gostando da fulana de tal. E eu perguntei: você já falou com ela? Não. Falei: tem uma forma de saber. Você falar com ela. Você vai ter duas respostas. Se for sim, vamos fazer festa. Vamos soltar bexiga, vamos fazer festa aqui. Se falar não, dê uma chorada, depois vai passar. E ele foi falar com o rapaz, com a menina lá. Falou com a menina e aí começaram a namorar. Mas esse moço que foi falar com a menina tinha o seu amigo. Esse amigo gostava dessa menina. E fazia uns 2 anos que ele estava gostando da menina e não falou nada para a menina. E quando viu o amigo dele de mãos dadas com a menina, ele falou assim: peraí, são de brincadeira. Quando o louvor todo estava de mãos dadas, aí ele saiu, foi lá fora chorando. Começou a seguir o poder do Espírito Santo, não era nada. Aí depois voltou, aí entrou lá no templo, chorando assim. E lá falou: o que está acontecendo? Pastor, aconteceu uma tragédia. O que? Mas o que aconteceu, rapaz? Alguém morreu? Ninguém morreu, não. Vamos lá, o que é? A fulana, o que a fulana fez? Elas estão namorando? Rapaz, se alegra. Não, é que eu gosto dela. Perguntei: você gosta dela há quanto tempo? Há 2 anos. Eu falei: bem feito. Como assim? Falou: olha, isso aqui aconteceu na tua vida. Deus colocou um amigo teu para poder namorar com a menina que você gosta, para você aprender uma coisa, nunca você vai esquecer. Quando você gostar de uma menina, não fique 2 anos rodeando, parece mariposa. Vai logo e fala para a menina. E esse rapaz chorou, tudo bem. E ali um dia, teve um retiro dos jovens, na igreja metodista. Metodista ali. Acho que foi no campo. Foi no campo, lá a galera pra cá e pra lá, pra cá e pra lá. E ele viu uma menina assim, e ele assim, falou comigo e falou assim: tá à espera de quê? Não aprendeu ainda, tá à espera de quê? Só sei que naquela noite ele fez de tudo para marcar ela. Onde ela estava, ele queria ficar junto. No final ele falou: sabe o que aconteceu? Agora estamos casados. Deus permite que vocês passem por situações difíceis para ter lições para a vida. Aprender lições. Deus permite às vezes que você passe por uma situação que você diz assim: meu Deus, não vou conseguir. Não, vai conseguir sim, porque Ele está contigo. Mas Deus quer que você aprenda algo na tua vida. Deus quer que você cresça. Tenha maturidade espiritual, tenha maturidade moral. Aprenda a discernir as coisas, aprenda a ver as coisas do modo de Deus, e seja realista e não idealista, porque às vezes como cristão, só porque nós somos filhos de Deus, somos mais idealistas do que realistas. Temos mais expectativas em Deus, que nem Deus tem essa expectativa em relação a gente. Esperamos mais coisa de Deus, que Ele não vai fazer, e nós vamos esperar que Ele vai fazer, Ele não vai fazer. Então às vezes Deus não responde. Ou às vezes eu passo uma situação que eu não encontro às vezes saída. Mas Deus está no controle. Se você entregou sua vida a Jesus, Ele está no controle. Ele já sabia. Antes de você passar por aquela situação, Ele já sabia. Eu fiz uma cirurgia alguns anos atrás, 10 anos atrás. Fiz uma cirurgia. Antes de fazer a cirurgia, eu orei a Deus. Vocês estão vendo que eu estou a minha posição aqui também mais para cá que para cá. Quando cheguei aqui no Brasil,
Eu tinha uma deficiência na perna, não era tão grave assim. Mas os irmãos lá em Curitiba achando assim, tem que fazer cirurgia. Porque você anda meio coxinho, quando você tiver lá, uns 50, 60 anos, você vai precisar andar de muleta. Então oramos a Deus. E eu entrei lá na cirurgia, falei assim, antes vou orar. Orei, falei para minha família, conversei com ele, falou assim, olha, por favor, orem comigo que eu vou entrar a fazer cirurgia agora. Eu estava na boa. E eu fui fazer cirurgia. 3 dias depois que fiz a cirurgia, disse que o pé estava inchado, doía demais. Descobrimos depois que o médico, na hora que fecharam a ferida, deixaram lá gases, cortaram o osso, entre o osso e o outro, tinha uma gase e deixaram lá. 3 dias depois, aquilo estava podre, deu infecção óssea, tiveram que cortar mais ainda. Era para arrumar, mas piorou a minha situação. E para piorar, na igreja, onde estava, o pastor mandou um irmão da igreja, falou assim, olha, vou entregar para ele $400 em cheque. Minha perna aqui estava toda cheia de ferros, o pé e a perna cheia de ferros, engessado, amarrado lá na cama. Não podia levantar, para ir no banheiro, era muito difícil. Mas aí o pastor mandou o tesoureiro, falou assim, entrega aí para ele o cheque. E aí me deram um cheque. O pastor falou, o irmão saiu, me entregou o tesouro, me deu o cheque, ele chorando, ele falou assim, mas o cheque não pode, porque você tem que depositar e ficar 3 dias lá no banco. Quando ele foi embora, eu comecei a falar mal da igreja. Eu abri a boca e comecei a falar mal da igreja, do pastor, de todo mundo. Os meus amigos sumiram, não vinham. Quem ligasse para mim, eu já lamentava, já falava mal do pastor, de todo mundo. Olhava para o dedo, xingava, como é que pode? Que crente vai tudo para o inferno. Pois é, e eu fiquei assim. E eu comecei a comer arroz. Só arroz. Acabou o arroz. Comecei a comer biscoito. Quando o biscoito estava para acabar, uma mulher de São Paulo ligou para mim e falou assim, como é que você está? Aí eu contei tudo para ela e chorei demais. Ela falou assim, alguém cuida de você? Eu falei, não. Como você foi ao hospital? Eu falei, não vou. E ela falou, você tem infecção óssea? Tem. Que remédio você toma? Eu falei, Keflex. E você tem tomado uma medicação? Eu falei, não tem mais. Essa mulher fez o seguinte, pediu meu endereço. Durante 6 meses essa senhora mandou remédio para mim, pagou uma enfermeira e pagou uma empregada doméstica durante todo o tempo do meu tratamento. E eu fiquei. E essa mulher não me conhecia, apenas ouviu falar de mim. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi que eu tinha que ficar quieto, porque quem cuidava de mim não eram as pessoas, era Deus. Aí eu aprendi que eu posso passar por uma situação adversa, por uma situação muito complicada, ainda assim Deus está comigo. Como sempre, e depois, na hora você não pensa desse jeito. Eu conheci essa mulher depois, e eu louvo a Deus pela vida dela, porque Deus usou a vida dela para me ensinar que Deus usa quem quer, aonde a pessoa estiver, Deus vai usar. Mas não quer dizer que você não vai passar por situação que talvez não entenda, vai passar sim, mas Deus é o Senhor. Aí eu aprendi a ser realista com Deus e não idealista com Deus. Aprendi que ter fé com Deus, então, não esperar que tudo vai dar certo, tudo vai ser maravilhoso. Não. Pode dar errado na minha visão de vida. Pode não dar certo como eu imaginei. Mas alguma coisa Deus está trabalhando. Alguma coisa Deus está trabalhando na minha vida. Então, no que depender de Deus,
Ele pode sim permitir que situações adversas aconteçam com você, mas mesmo assim Ele está no controle da vida, está no controle de todas as coisas. Amém? Em segundo lugar, Paulo ia nessa região pregando o Evangelho, e Deus fecha a porta. Deus fecha as portas e Paulo vai na direção que Deus lhe manda. E o que eu aprendo com isso? Sempre Deus muda os nossos planos para estabelecer os seus. Deus às vezes está tentando mudar os planos na tua vida e não está dando certo. Às vezes tem que acontecer uma adversidade para você entender. Mas Ele vai avisar. Como eu disse, as circunstâncias vão dizer para você que talvez está na hora de não continuar. Mas é Deus falando para você, você percebeu se há essa sensibilidade. Por quê? Porque para que nós possamos entender, Ele nos dá uma nova visão, uma nova percepção. Sim, Deus nos dá uma nova visão, uma nova percepção. Deus às vezes não só tem que mudar os nossos planos, mas a nossa visão também, as nossas perspectivas. Sim, eu era muito idealista com Deus, e eu passei a ser realista com Deus. Não é como eu quero, mas é como Deus quer. A gente tem um cristianismo onde somos hoje chamados como triunfalistas. Os evangélicos são chamados de triunfalistas, porque se auto-intitulam como os melhores, não sofrem, não tem problema. Tanto é que nós pregamos Jesus para alguém falando assim: aceita Jesus e os teus problemas vão acabar. Isso é idealismo, isso não é realismo. Isso é enganar as pessoas. Aceita Jesus e os teus problemas vão acabar. Não, você vai ter problema, mas Ele vai estar contigo. Você vai passar por adversidade, mas Ele vai estar contigo. Então Deus vai ter que mudar meus planos para estabelecer os seus. Para quê? Para que eu tenha uma nova visão e uma nova perspectiva. Paulo teve que fazer isso. Paulo, quando chega nessa cidade de Listra, ele encontra uma mulher. E normalmente o judeu não se dirige a uma mulher, à casa de uma mulher. Paulo foi na sinagoga e diz que a sinagoga estava fechada. Não tinha lá ninguém nessa sinagoga. Mas tinha um espaço onde as pessoas oravam para fazer as orações. E lá ele foi. É lá onde Paulo prega. E quem que se converte? Um homem? Não, uma mulher. Paulo podia falar o seguinte: bem, a mulher se converteu, mas não é tão sério assim. Podia ter dito isso, já que o judeu não dava tanto valor assim, não dava tanto crédito assim à mulher. Começaram um trabalho missionário através de uma mulher. Paulo quebra esse paradigma. Paulo entende: puxa, pregamos o evangelho, homem nenhum se converteu, mulher se converteu, vamos ficar aqui. E essa mulher diz o seguinte, fala para Paulo: olha, se vocês creem mesmo que eu sou crente, por favor, fiquem na minha casa. Outro paradigma que Paulo quebra. Paulo não devia ir na casa dessa mulher, porque Paulo e o discípulo estavam juntos, eram homens. Como se hospedar na casa de uma mulher, sendo eles judeus, uma mulher judia? Estavam indo contra quê? Contra hábitos e costumes culturais. Mas Paulo entendeu que quando Deus fechou as portas para ir na Macedônia, os mandou para essa cidade, nenhum homem se converte, uma mulher se converte. Paulo olha o quadro todo e vê assim: isso aqui é Deus que está fazendo, isso aqui é Deus, isso aqui não é coincidência, isso aí não é coisa da minha cabeça, isso aqui é Deus que está fazendo. E Paulo faz o quê? Fica em casa dessa mulher. Se você for ler o livro de Romanos, capítulo 16, vai perceber que a casa dessa mulher foi ali que começou a igreja. A igreja de Filipos começou nessa casa dessa mulher. Deus teve que mudar o quê? A visão de Paulo e também uma nova percepção. Muitas vezes no meu ministério, no teu ministério, na tua vida, seu trabalho,
tua visão. Deus às vezes tem que fechar as portas para mudar a tua visão. Às vezes, você não é mais útil no que você faz. Para ser útil tem que mudar. E para mudar Deus tem que mexer com você. Porque ninguém muda se não mexer aqui. Nós somos facilmente acostumados a construir castelos. Olhar para a nossa vida e dizer assim, olha, ter segurança só porque você tem condições financeiras para manter a sua saúde. Você olha para a história da sua vida pela frente, os seus planos, fala assim, tudo vai dar certo. E o que vai acontecer depois? Você se acomoda. Se acomoda. E na igreja o que acontece? A sua leitura da Bíblia, você não lê a Bíblia para poder entender Deus. Você lê a Bíblia para cumprir aquele calendário lá, sabe? Aquele lá de Gênesis, Apocalipse. Você senta para ler aquela Bíblia, é só para cumprir aqueles 4 capítulos que tem que ler. É só para isso. Para chegar no final, quando falou assim, uau, eu li Gênesis, Apocalipse. Mas pode ser que Deus não falou com você. Ou Ele queria falar com você e você não deixou. Por quê? Porque a sua expectativa era alta. Às vezes, suas orações com Deus são mecânicas. Você não fala o que sente. Você não fala o que está vivendo. Você fala o que você decorou nas suas orações. Sabe quando você dorme e fala assim, Senhor, muito obrigado pelo dia, obrigado pelo trabalho, obrigado pela comida, me dá uma boa noite de sono. Em nome de Jesus, amém. E deita. E não dorme bem porque tem uns palmeirenses que soltam fogo, uns corintianos que soltam fogo, ou um São Paulino que soltam fogo, você não dorme. De manhã acorda, o que você faz? Senhor, muito obrigado pela maravilhosa noite que o Senhor me deu. E obrigado pelo novo dia que vou trabalhar. Cuida de mim, Senhor. E lá vai. Fecha você várias vezes. Você tenta xingar, me xinga mesmo a pessoa lá que fechou você. O trânsito caótico. Chega atrasado no trabalho. Dá um bronca em você lá no trabalho. Faz mal no trabalho, está mal-humorado. Vai almoçar. E a comida não é indigesta. Passa a tarde toda, é difícil de trabalhar. E aí volta para casa, toma a sua janta, aí agora fala assim, Senhor, muito obrigado pelo maravilhoso dia que o Senhor me deu. E Deus está lá olhando assim. Uma visão distorcida de Deus. O que seria oração? Oração é abrir o coração para Deus. Senhor, eu fui trabalhar hoje, foi difícil. Fiquei com raiva no trânsito. Teve um carro lá que me fechou. Deu vontade de xingar. Mas ainda bem que o Espírito Santo me segurou e me ajudou. Obrigado, Espírito Santo. Quando cheguei no trabalho, aquele colega, aquele chefe que veio, falou palavrão, falou um monte de coisa. Eu descobri que eu tenho ira. Eu fiquei irritado. E meu dia não foi bom. Eu não produzi como deveria produzir. Eu fiquei com mau humor o dia todo. Deus, me ajude. Me dê um domínio próprio. Me ajude a não reagir dessa forma com as pessoas. Agora cuida de mim, Senhor. Perdoa meus pecados, a minha raiva. Me dê um sono tranquilo, que eu não pense no que ia acontecer durante o dia. Houve uma conversa com Deus. Você não está falando com um Deus distante, está falando com um Deus que está aqui presente. Porque a oração é um diálogo com Deus. Mas quando ele decoreba, Deus está distante. Você faz isso como um juízo de consciência. A consciência está pensando. E você vai fazendo isso só para cumprir um ritual religioso. Não. A nossa oração deve ser uma conversa com Deus. Deus não só mudou a visão de Paulo, mas também Deus mudou a percepção dele de Paulo. Percepção de ver as coisas pelo mundo. E talvez hoje, na minha vida e na sua vida, eu não sei como é que você está, mas talvez Deus está querendo mudar a tua visão de vida, mas também a tua percepção.
Talvez Deus está querendo mudar você, não mudar você por inteiro, mas Deus quer que você mude a sua forma de ver as coisas. O que está acontecendo com você, não é que Deus está fora do controle, Deus está no controle, mas Deus quer que você mude a sua visão, mas também a tua percepção de Deus e da vida que você tem lidado até agora. E quando você entender isso, você vai estar aprovado. Você vai ser diferente. A tua relação consigo mesmo, com Deus e com as pessoas, também será diferente. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos acomodados, nossa visão está acomodada. Estamos acomodados e nós perdemos a visão real das coisas, do que Deus quer fazer conosco. Terceiro, Deus muda os nossos planos para estabelecer os seus. Porque para Paulo, o chamado de Paulo era para os gentios, mas Paulo trabalha com os judeus. Paulo deixou de procurar os gentios e começou a procurar os judeus. Então Deus teve que mexer com ele. Talvez na minha vida e na sua vida alguns planos tenham que dar errado, para poder ouvir novamente a voz de Deus. Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Qual foi a última vez que você percebeu que Deus está falando contigo? Você ainda escuta a voz de Deus? Pela palavra, pelas músicas, pelas circunstâncias. Você consegue ouvir a voz de Deus hoje na sua vida? Ou já faz tempo que você não escuta a voz de Deus? Se você não escuta a voz de Deus, então pare de tomar decisões. Porque decisão tomada fora da vontade de Deus pode ser uma tragédia na sua vida. Tome decisão na vontade de Deus. Escute a voz de Deus. Tome decisões baseadas na palavra de Deus. Porque foi a voz de Deus que Paulo escutou para ele mudar de rumo. Deixar de ir num lugar e no outro. E se é uma coisa que me faz crer que Paulo era um homem sensível ao Espírito Santo, é que o Espírito Santo proibiu Paulo de pregar o Evangelho. E Paulo tinha discernimento que era Deus que falou: não vá ali pregar o Evangelho. Sabe o que quer dizer? Eu, Santarém, ia dizer assim: não é de Deus, é do diabo. Como é que Deus vai impedir de pregar o Evangelho? Pois é. E às vezes pode ser mesmo na igreja. Pode ser que o teu projeto para a igreja é muito bonito, mas não é de Deus. Pode ser que o teu plano para a igreja é maravilhoso, não é de Deus. Pode ser que você projetou para você fazer para Deus é maravilhoso, não é de Deus, não entra nessa. Porque é muito fácil a gente cair numa coisa e falar: é Deus. Deus falou assim: eu nem estive lá. Você fez por conta própria. Agora assuma as consequências. Quando alguém me procura na igreja lá em Curitiba, pedir aconselhamento, aí fala, escuto, tá, maravilha, escutei. Posso falar? Sim. Abra a Bíblia e fala assim: leia aqui o que diz. Aí a pessoa lê. Se eu perceber que está interpretado de forma errada, eu falo assim: faço as perguntas. Quem é que está falando? Fulano. Está falando o quê? Isso. Por quê? Tá, entendeu? Tá bom. Vamos lá, outro versículo. Quem é que está falando? Fulano. O que ele disse? Disse isso. Por que ele disse por causa disso? Aí a terceira fala: pastor, já entendi. Maravilha, já entendi. Aí a pessoa vai embora, sabe por quê? Não é o santareno que falou, foi a Bíblia. Sabe por quê? Porque muita gente na igreja procura o pastor, sabe para quê? É para procurar o pastor para ver quanta coisa der errado, para não ficar sozinho nessa fria. A pessoa já tomou decisão do que vai fazer. Já tomou decisão. Só quer mais alguém para culpar. Quem? O pastor. E aí procura o pastor. E aí, pastor? E conta a história, e pá, história bonita, maravilhosa, e tá. E o pastor faz o quê? Bem, na minha opinião, acho que você tem que fazer assim. Quando der errado,
O senhor não buscou a Deus. E lá o pastor fica numa fria. Então, para ficar numa fria, vem me procurar para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Lê aqui. A pessoa lê, entendeu? Entendi. Vamos lá, segundo versículo. Pastor, não precisa mais ler a Bíblia. Já entendi. Deus abençoe. Porque a pessoa não está procurando a minha opinião, está procurando a orientação bíblica. Então não vou dar a minha opinião, vou dar a opinião. Ela mesma vai junto comigo o quê? A palavra de Deus. Mas às vezes nós não temos discernimento. Um tempo atrás, uma mulher, eu dava palestra para um grupo sul-brasileiro de surfista de Cristo. E eu dava estudo bíblico para eles. Aí um dia uma moça muito bonita, mas muito bonita, uma loira alta, olhos azuis, mas muito bonita, e perfumada, onde ela passava, o perfume talvez ficava um dia inteiro lá, o cheiro do perfume dela. Exagerei um pouquinho. Essa mulher falou assim, quero ir na sua casa. E eu comigo, hein? Mas não havia um desse na minha casa. E ela foi na minha casa. E ela sentou, olhou assim no chão, falou assim, pastor, se eu patrocinar uma reforma na sua casa, o que o senhor acha? Eu falei, puxa, maravilha, isso é muito bom, graças a Deus. E eu olhei assim para minha esposa e veio um raio assim, pá, nos meus olhos. E eu pensei assim, ciúme, isso já é ciúme. Porque assim, minha esposa vai ficar com ciúme. Aí na hora que ela foi embora, a mulher falou assim, então depois eu venho aqui deixar o dinheiro para o senhor. Eu falei, tudo bem. Fechei a porta. Minha esposa falou assim, vamos lá no quarto. Quando a mulher fala vamos no quarto, o tempo fechou. Cheguei lá e falou assim, que história é essa de trazer essa mulher aqui e ainda falar que você vai respondendo dela? Não, eu quero ajudar a mamãe. Quem na igreja o quê? Conheceu ela onde? Falei, lá no grupo de surf. Que senhor fez do quê? Falei assim, olha, você está com ciúme. Que senhor do quê? Gente do céu. Falei assim, Deus, me livra dessa mulher aqui, Senhor. Abre a cabeça dela. Que cabeça do... O Senhor me deu a cabeça dela para entender. Que bênção de Deus. No outro dia a mulher veio com 3 malas de roupa. Uma mala de roupa para mim, outra para o meu filho e outra para minha esposa. Minha esposa falou assim, você tem que levar as malas de volta. Eu falei assim, puxa vida, que vergonha, minha esposa está me expondo assim, alguém está me abençoando, e a mulher está, meu Deus do céu, só porque ela é bonita, se fosse feia, ia acertar. Não é bonita, não quer. Pois é. Essa mulher no outro dia veio com um cheque em branco. E ela falou assim, o senhor pode preencher o valor que quiser. Desceu. Eu falei assim, tem certeza? Ela falou assim, eu estou abençoando o senhor. Puxa, olhei para minha esposa. Minha esposa estava cabisbaixa. Como quem diz assim, este homem está se perdendo. E eu falando assim, essa mulher está morrendo de ciúme. Aquela mulher foi embora. E eu tive uma discussão séria com a minha esposa. Discussão séria. Eu pensei assim, vou dar uns tapas nessa mulher. Pelo menos vai me respeitar. Eu sou homem, eu sou pastor, a mulher está assim, vou dar uns tapas nela para ela entender qual é o lugar dela. Mas eu não posso fazer isso, meu Deus do céu. Eu falei assim, puxa, se for pedaço do vizinho, eu falei, dá um trato nela para... Alguns dias depois, essa mulher voltou. Minha esposa falou assim, vai pegar tudo isso. Se você não levar essas coisas, eu vou me separar do Santareno. Nossa, tá nesse nível assim? Tudo bem, então leva as coisas. A mulher levou as coisas dela. Mas irritada com
começou a falar para um monte de gente o que aconteceu. Depois de alguns dias, uma pessoa ligou para mim e falou assim: Santarém, desculpa, Santarém, não quero te parabenizar. Deus livrou você. Ah, Deus livrou comigo. Por que Deus me livrou? Na tua casa foi uma mulher, foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes levar coisa. Falei assim, foi. Pois é. Aquela mulher é satanista. Existe um grupo de satanistas no Brasil que tem um papel. Qual é o papel? Derrubar pastores e líderes. Como? Oferecendo a esses homens que eles precisam. Eles estão dando carros, estão dando casa, estão dando condições sociais que o pastor precisa. E não é mulherzinha não, são mulheres muito bonitas para atrair sensualmente os pastores e aí então derrubar esses homens. Eu achei que era mentira, achei que era conto. Tudo bem, Deus falou a primeira vez, não escutei, não mudei minha visão, nem a minha percepção mudou. Mas um dia eu fui em Brasília de ônibus e o ônibus parou diversas vezes. Teve uma hora que o ônibus parou, toda vez que parou eu não descia do ônibus, mas um sujeito também não descia do ônibus. E uma hora ele veio até mim, quando o ônibus parou, ele falou assim: você também está de jejum? Eu falei: como assim de jejum? Ele falou: nós estamos de jejum. Você está de jejum? Eu falei: você é de que igreja? Ele falou assim: vai para o diabo que te carregue. Eu sou satanista. E tem um monte de satanistas no Brasil que estão de jejum hoje para derrubar os pastores. Eu estava no ônibus, eu saí na hora. Liguei para minha esposa, pedi perdão pelas minhas atitudes, porque eu fui covarde. Em vez de ouvir a minha esposa, não ouvi. Fui insensível. Desculpa a expressão, fui muito burro, porque achei que aquela mulher estava trazendo as coisas para mim. Pois é, mas Deus me deu uma esposa que era sensível ao Espírito Santo. E eu achava que era ciúme. Não, era o Espírito Santo de Deus. Se essa mulher não fosse tão dura como ela foi comigo, a ponto de dizer assim o seguinte: se as todas ficarem e vão embora, quem sabe hoje não estarei aqui falando para vocês, porque eu estaria destruído. Mas a minha esposa foi sensível ao Espírito Santo. Eu não fui. Deus tem que mudar a tua visão. Deus tem que mudar as tuas perspectivas. Deus tem que mexer às vezes com você para entender melhor o que Deus quer fazer na sua vida. Agora talvez não tenha resposta. Muitas coisas nós falamos ontem, hoje, vamos falar amanhã, às vezes não vão ter resposta agora. Mas se você é sensível ao Espírito de Deus, talvez daqui a alguns dias algumas coisas vão se lembrar. Talvez daqui a alguns meses, talvez daqui a alguns anos, porque eu, Santareno, aprendi que a palavra de Deus, quando você confia na palavra de Deus, podem passar os dias, podem passar anos, mas a palavra de Deus permanece. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Se você bota a sua fé na palavra de Deus, Deus vai cumprir. Não importa o que aconteça, Deus cumprirá a sua palavra. Mas às vezes Deus tem que mexer com a gente para entender que Ele é Senhor. Quando você falou assim, Ele é meu dono, você falou assim, Deus pode mexer. Então Ele vai mexer, porque você deixou que Ele faça isso. Em quarto, Deus muda os nossos planos para estabelecer os seus. Por quê? Porque o Evangelho não muda, mas as gerações mudam. O Evangelho é o mesmo, mas as gerações não são mais as mesmas. Se eu perguntar, vocês sabem a história de como começou a igreja metodista de Pinheiros? Talvez poucas pessoas saibam disso. Talvez um bom número de irmãos saibam, mas talvez nem todos sabem como começou a igreja, a história da igreja. A geração que estudou ali começou a fazer a obra de Deus ali.
metodista em Santana, na Liberdade, na Saúde. Talvez nós não sabemos como começou a história, mas há uma geração que começou esse trabalho, há uma geração que deu a sua vida, há uma geração cujos valores estavam no Evangelho. Essa geração fez a sua parte. Hoje, essa igreja está nas suas mãos. Hoje é a sua geração. A Bíblia diz que uma geração anunciará a outra geração os feitos do Senhor. Mas eu temo hoje que a geração atual não recebeu o legado atrás, nem passará o legado à frente. Josué é um cara que eu admiro muito na Bíblia, Josué. Mas Josué teve uma falha gravíssima. Josué foi chamado por Deus para substituir Moisés. Josué foi discípulo de Moisés e ele foi o sucessor de Moisés. Josué se preocupou em levar o povo a conquistar a terra prometida, e sim, levou o povo a conseguir entrar na terra prometida. Mas Josué não fez sucessor. Josué queria dar um jeito numa coisa. O que ele diz um dia? Ele fala assim: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Tudo bem, mas ele desculpa de quê? Do que ele não fez. É como quem diz assim: eu vou seguir o Senhor. Se você não quer, eu vou seguir o Senhor. Sim, nunca vão querer. Por quê? Porque você não fez discípulos. O que acontece depois quando Josué morre? A Bíblia diz: morreu Josué e toda a geração de Josué que conhecia a Deus, os feitos do Senhor, vírgula, veio outra geração que não conhecia a Deus nem os feitos do Senhor. Daí em diante, em todos os capítulos do livro de Juízes, há uma frase que se repete em todos os capítulos. A frase é: voltaram a fazer o que era mau perante o Senhor. Por que voltaram a fazer? Porque não teve geração que ensinou. O Evangelho não muda, mas as gerações mudam. A forma de pregar o Evangelho, como foi no passado, talvez não é a mesma forma que temos que pregar hoje. As estratégias talvez são diferentes, mas também nós estamos hoje num conflito de gerações. Porque até em casa nós discutimos com nossos filhos. Teu filho adolescente, quando ele está estudando, está com a TV ligada, está com o telefone também ligado, e você fala assim: desliga a TV e põe os olhos nos livros. Ou seja, a geração atual, a geração Z, pode fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Na verdade, ele está estudando. Só que quando nós estudamos, a geração lá, quem nasceu nos anos 40, 50, não, estudar é desligar de tudo e ficar ligado ali. Essa geração está com o iPad ligado, está pesquisando aqui, está escutando música, quer ver com o que ele está estudando. O pai fala assim: desliga a música. Desligou, mas ele estava estudando. Teve um filósofo brasileiro, de São Paulo, agora esquece o nome dele, que ele diz assim: as escolas hoje, na escola hoje é assim, a estrutura física das escolas são do século XIX, os professores são do século XX e os alunos são do século XXI. E assim em casa, nós não mais conseguimos conversar. Sabe como que acontece? Não sei o que aconteceu com você. Quando você comprou o celular, você ligou e falou assim: meu, vou mexer qual botão aqui, tem que ver o manual para ver onde tem que ligar. O teu filho não fez isso. Pegou logo, pá, foi mexendo assim: não mexa assim, vai estragar. Ele foi mexendo, papai já descobriu uma coisa, já descobriu outra. Mãe, é assim que você mexe. Pai, olha só, olha aqui. Deu uma aula para você. As perguntas das gerações atuais requerem novas respostas. Não é novo o Evangelho é o mesmo, mas o canal para chegar até essa geração deve ser diferente. Mas a resposta é: o canal é o mesmo. De maneira que às vezes as novas gerações não conseguem entender o que eles estão fazendo na igreja. Por isso que às vezes os adolescentes estão lá na igreja, né? Você pensa que eles estão orando, mas um está a conversar com o outro. Falando assim: que coisa chata, né? Que coisa chata. Coloca um
adolescentes em oração? Estão lá conversando entre eles. Porque às vezes o culto é chato. Pregação é chata. Deveria ser de uma forma diferente, que eles poderiam captar a mensagem, entender na linguagem deles. Então o que nós temos que fazer? Se Deus tem que mudar os nossos planos para estabelecer os seus, se o Evangelho não muda, mas as gerações mudam, então nós temos que investir nas próximas gerações. Nós temos que investir nas próximas gerações. Eu e você temos uma grande responsabilidade de investir nas próximas gerações. Quem é casado, quem tem filhos, precisa investir na sua vida nos jovens. Jovem da sua igreja, abra a sua casa, abra a sua vida. Permita que os jovens entrem e saiam da sua vida. Você que é jovem, ande com adolescente. Você que é adolescente, ande com juniores. Porque assim uma geração vai estar conectada a outra geração. Uma geração vai ver os feitos de Deus na outra geração. Algumas igrejas na Europa tornaram-se peças de museu. Nos Estados Unidos, algumas igrejas são peças de museu. Talvez você já ouviu cantar aquela música que diz assim: não deixe o fogo se apagar, acenda um fogo em mim outra vez. Essa música foi composta por um menonita, um pastor menonita nos Estados Unidos, em Nova York. Num dia que a igreja vendeu um templo para uns empresários, transformaram o templo em um shopping. Nesse dia ele voltou para casa chorando e ele compôs esse hino: Senhor, não deixe o fogo se apagar, acenda um fogo em mim outra vez. Por quê? Porque olhando para trás ele percebeu que os menonitas eram conhecidos como leitores radicais da Bíblia. Se é um povo que leu Bíblia na história da igreja, são os menonitas, que liam 3, 4 vezes a Bíblia de capa a capa por ano. Tentavam memorizar a Bíblia. Pastores memorizavam o livro de Romano inteiro, memorizado. Pois é, hoje não é mais assim. Hoje os menonitas não são mais assim. Menonita hoje não leva a Bíblia na igreja. Sabe por quê? Não vou pregar porque eu vou ter que levar a Bíblia. Quem vai pregar é o pastor, então ele vai dizer: hoje o texto é no livro de tal, nós vamos escutar. E ele fala, e a gente escuta. E então ele olha para a história e diz assim: não era assim no passado. A história que eu e você herdamos dos nossos pais, a história que vocês herdaram dos antepassados de vocês, que começaram ao trabalho, a igreja, ali onde vocês estão, é uma história bonita, uma história maravilhosa, história de suor, de sacrifício. Essas pessoas deram do melhor da sua vida para que hoje a igreja onde vocês estão fosse a igreja, ensinando a vocês a piedade, a oração, o zelo pela causa de Deus. Mas a pergunta é: a geração nossa hoje já está tudo bem? Nós trabalhamos, temos nosso emprego, temos nossa casa, mantemos a igreja financeiramente, o pastor está bem financeiramente, prega bem o sermão dele, às vezes prega bem, mas prega bem o sermão dele, então está bom assim. Está bom assim. Será que é para isso que Cristo nos chamou? Será que é para isso que Cristo é Senhor das nossas vidas? Será que é só para isso? Não tem mais coisa para Deus fazer em nós e através de nós? Não, Deus tem muito mais coisa para fazer. E aí me lembro do pastor Valdir Steinmeier, um alemão, que diz o seguinte: a igreja é uma coisa velha, que só se renova quando os que estão na igreja vivem e praticam a palavra de Deus. Sim, a igreja é uma coisa velha, tão velha que tem quase 2000 anos. Mas esse mesmo pastor diz o seguinte: a igreja não é minha, também não é tua, a igreja é de Deus. Mas Deus nos deu o privilégio de hoje nós cuidarmos da igreja, para deixarmos a igreja a outra geração. A pergunta é: que igreja que nós vamos deixar a outra geração? Que igreja é essa que deixaremos a próxima geração? Então às vezes Deus tem que mudar a nossa vida. Deus tem que mudar os nossos planos. Talvez deixar um emprego para cuidar da igreja. Talvez sair de uma igreja para outra. Talvez aprender mais. Talvez dizer o seguinte: Deus,
Eu não quero mais ganhar dinheiro como tenho gasto a minha vida ganhando dinheiro. Eu agora quero sim me envolver com a tua obra, que eu estou percebendo. Lembre-se que ontem eu disse, ontem eu falei que alguns vão ser chamados por Deus, outros Deus vai mostrar a necessidade. Aí vem uma pergunta: qual é a necessidade hoje na tua igreja? Você consegue perceber? Você sabe qual é a necessidade de hoje da tua igreja? Você sabe que área da tua igreja precisa de ajuda hoje, aqui agora, amanhã, domingo na igreja? Em que área da tua igreja está precisando de ajuda? Você sabe? Sim, o que você tem feito até agora? Ah, eu tenho orado. Sim, se você tem orado, faça como Neemias. Não só ora, mas ele também é a resposta das suas orações. Às vezes nós temos que ser resposta da minha oração. Porque às vezes os outros ao meu redor não estão vendo o que eu estou vendo. Mas Deus me deu a graça e o privilégio de ver o que mais ninguém está vendo. Então, se eu estou vendo, eu tenho que orar a Deus, toda a resposta das minhas orações. Ah, eu não sei o que fazer. Também Neemias não sabia o que fazer. Mas Deus faz o quê? Deus chama e capacita. Ah, sim, Deus chama e capacita. Deus não só chama e capacita, mas também chama, capacita e supre necessidades. Por isso Paulo disse: o meu Deus, segundo as suas riquezas em Cristo Jesus, há de suprir todas as vossas necessidades. Paulo estava onde? Quando falou isso? Estava na cadeia, estava na prisão, recebeu a oferta da igreja de Filipos, e Paulo podia dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas em Cristo Jesus, há de suprir todas as vossas necessidades. Deus muda os nossos planos para estabelecer os seus. O evangelho não muda, mas as gerações mudam. Precisamos orar para que Deus possa nos dar uma nova visão para alcançar as novas gerações. Você que é líder do jovem, você está com dificuldade em manter o jogo na igreja, e às vezes você tem buscado estratégia neste naquele. Você já se imaginou orar a Deus para que Deus dê a você novas estratégias de como alcançar esses jovens? É mais fácil procurar estratégias humanas do que buscar em Deus. Não é que não pode buscar estratégia humana, busque estratégia humana, mas antes buscar a Deus. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas não serão acrescentadas. Orar a Deus. O que Deus quer fazer em nós, através de nós? É algo novo. Eu creio sim que Deus hoje quer fazer na nossa vida, na minha vida, na tua vida, vida da tua igreja, é algo novo, algo diferente. Mas Deus precisa tomar você por inteiro, para que Ele possa usar você por inteiro também. Charles Studi é um homem que foi na África, estava pregando na África, ele foi com 52 anos. E ele escreveu um livro, Um Homem que Obedecia. Tem esse livro, fantástico. Um Homem que Obedecia. Charles Studi morou na África, pregou o Evangelho. Quando ele morreu, a missão queria levar o corpo dele para a Alemanha, para a Inglaterra. Mas os pastores africanos falaram assim: ele não vai para a Inglaterra, o corpo dele vai, mas o coração dele fica na África. Vamos abrir o peito dele e tirar o coração e enterrar na África. Porque ele era branco, mas o coração dele era africano. Daí surgiu a missão Novas Tribos, que hoje é uma das missões que mais tem treinado, enviado missionário para trabalhar com os povos indígenas. Vamos nos entregar a Deus por inteiro. Eu comecei falando assim: você crê que a tua vida está na mão de Deus? Você falou sim. Você crê que teus planos, tua vida, tudo pertence ao Senhor? Você falou sim. Então Deus pode querer sair daqui, Deus pode querer você, Deus pode chamar você, ou Deus pode mostrar necessidade para você. Então não espere sentir algo assim. Sentir uma coisa, foi Deus que falou. Não é Deus que falou. Foi o ventilador, o vento fresco que soprou ali, não tem nada a ver com Deus.
Seja realista, não idealista. Um jovem americano trabalhava na NASA. No intervalo, no almoço, estava lendo um jornal e ele viu uma matéria que os muçulmanos no Sudão, em África, eles invadiam a região onde tinham os cristãos, matavam os homens, matavam as mulheres casadas, mulheres mais velhas, mas as adolescentes eram enviadas, vendidas como escravas sexuais. Porque hoje não é só droga que dá dinheiro, mas também o tráfico de mulheres. Vocês viram recentemente que aqui no Brasil, um general de Angola, junto com alguns brasileiros de São Paulo e um português, compravam mulheres aqui no Brasil para se prostituírem com pessoas em Angola e em Portugal. Cada mulher era disputada pelos homens mais poderosos de Angola e de Portugal. Quando vocês imaginam que era assim, a mulher era disputada, era como se fosse leiloada. Quem iria tirar a virgindade daquela moça brasileira que foi levada agora para se prostituir? E é absurdo o dinheiro que era gasto. Teve uma menina brasileira que foi em Angola virgem, clandestina, escondida dos pais aqui no Brasil, foi lá em Angola para se prostituir. E o lance maior que foi dado para um homem que se prostituiu com ela, aquele homem casado, foi de $100.000. $100.000 para um pouquinho de prazer que os homens queriam. Não sei se vocês viram, saiu na Folha de São Paulo e saiu na Globo. A Polícia Federal rastreou esses homens. Brasileiros estão na cadeia. Os angolanos foram entregues à Interpol. Se eles serem de Angola, vão ser presos. Então imagine que um rapaz dos Estados Unidos estava lendo um jornal e ele percebe no jornal que tem um grupo de muçulmanos que mata cristão, homem, mulheres adultas, crianças, mas as mulheres, jovens, adolescentes, eram enviadas na Europa para se prostituir. Ele ficou indignado. Ficou tão indignado que abriu mão de trabalhar na NASA, fundou uma ONG. Qual é a ONG? Comprar as mulheres que estão sendo vendidas como escravas para mandá-la de volta, não no Sudão, mas em outros países africanos, ou nos Estados Unidos, ou em outros países, como na Coreia do Sul, de cristãos que possam adotar essas meninas. Que ousadia! Ele tinha dinheiro? Não tinha. Tinha ideia do que ia fazer? Não tinha, apenas ficou indignado. Isso está errado, meu Deus! Eu tenho que fazer alguma coisa. Abriu mão da NASA e ficou orando, buscando a Deus o que fazer. Surgiu essa ONG. E vocês acham que ele não está dando certo? Está. Porque muitas moças que viram seus pais sendo mortos com facão, sendo escortejados com facão, essas moças já traumatizadas iriam viver uma vida traumatizada na Europa como escravas de sexo. Mas Deus usou um homem que entendeu que estava errado. Se eu creio que Deus é soberano sobre todas as coisas, se eu creio que Deus dirige a minha vida, se eu creio que Deus é o Senhor, eu não posso ver as coisas anormais do mundo como normais. Alguma coisa está errada comigo. Se olhar ao meu redor, tanto mal ao meu redor, e é normal. Não é normal, é anormal para nós. Nós temos que estar indignados com o pecado, com a injustiça que está ao nosso redor, e não nos conformarmos com este mundo, mas sermos agentes de Deus onde nós estamos. Há um filme que assisti há alguns anos atrás, Mississippi em Chamas, bem antigo. Conta a história de 2 rapazes negros que foram assassinados nessa cidade, que tinha um racismo muito forte. Jim Hackman era o personagem principal do filme. Foram enviados para essa cidade para desvendar o mistério de quem matou os 2 rapazes negros. E eles eram policiais do FBI. E eles foram investigando, e a população estava escondendo as provas, escondendo. Daqui a pouco
Os policiais estavam quase descobrindo e a população começou a reagir. Quando chegaram esses dois policiais, quando saem do hotel, olham para o carro, os pneus estavam sem ar, foram furados pela população. E eles pegam outro carro de uma pessoa e eles começam a investigar. Quando chegam no hotel, o quarto dele estava todo revirado. Jim Hackman fala para o sujeito lá dentro: vamos matar, vamos embora, vamos pegar. O amigo dele era um sujeito alto, forte, meio tímido, falou assim: não vamos não, vamos sim, vamos embora. Não, não vamos. E aí eles ficam brigando um com o outro: vai embora, vamos, não vamos não, vamos embora, não, vamos ficar. Daí o Jim Hackman dá um tapa na cara do sujeito: vai embora, rapaz. E o cara alto, forte, pega na pitaca da camisa, o Jim Hackman levanta e falou assim: escuta aqui, nós vamos conseguir. Primeiro, pega a sigla do Deus e falou assim: eu tenho ali, está aqui. E depois, eu tenho peito. Nós vamos pegar essas pessoas. Sabe por que esse filme me fez pensar? Me faz pensar ainda hoje. Nós temos a lei, está aqui, a palavra de Deus, mas não faz mais efeito em nossa vida. Nós estamos, parece que nem aquele discípulos a caminho de Emaús. Jesus ressuscitou, mas nós perdemos ânimo. Jesus está do nosso lado e nós não percebemos. Ele anda conosco, a gente não escuta mais. A palavra de Deus não cria mais nem coceira no nosso coração. Não faz sentido mais. É um livro de romances, de histórias bonitas. Só isso. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que Deus toque no meu coração, no teu coração. Que você não se conforme com esta vida que você tem levado. A pergunta hoje de manhã foi: qual é a tua pergunta para Jesus? O que é impossível para você hoje? E eu faço essa pergunta para você. Você está conformado com alguma coisa? Você está conformado com a tua vida como cristão? Ou você está inconformado? Você está conformado com a vida na tua igreja? Ou você está inconformado? Que Deus muda os teus planos. Se tiver que bagunçar, que Ele bagunce a tua vida, mas que você volta para Deus. Você volta a ouvir a voz de Deus. Talvez você não goste de ouvir isso. Isso não é bom de ouvir mesmo. E eu falei para o Gustavo que tem lugares que eu vou que eu não volto nunca mais lá. Tudo bem. Mas eu gostaria que você voltasse para o trilho. Voltasse para Deus. Voltasse para os planos de Deus. Voltasse a ouvir a voz de Deus. Voltasse a chegar à vontade de Deus. Voltasse a sonhar no sonho de Deus. Voltasse a investir na próxima geração. Voltasse a viver para a glória de Deus. Deus tem coisa tremenda, irmão. Deus tem coisa tremenda. A Bíblia diz que as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ah, sim, Deus tem. Vou contar uma história para vocês. Eu sou muito de história. Me perdoe, eu sou africano. Eu vim da aldeia. Lá na aldeia conta-se muita história quando se ensina. Então, não sei como eu já tentei mudar isso, não consigo. Fui até pregar em Chapada dos Guimarães, tem lá uma escola indígena chamada AMI, que treina os índios, prepara os índios. E eu fui lá e comecei a pregar. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Lá o cacique levantou e falou assim, veio até mim e falou assim: ponto 1, ponto 2, ponto 3, índio não está a entender. Aí ele falou assim: na África vocês contam a história? Eu falei: sim, conta a história. Então conta a história aqui. Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para quem? Fala mais alto, não? Para quê? Para aqueles que? Uau! Ah!
Se você ama realmente a Deus, e é interessante que amar a Deus é doar-se para Deus. Amar a Deus é dar-se para Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. 1 João 3,16. 1 João 3,16 fala: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Por isso também devemos dar a nossa vida. Então o amor é doação. Quem ama, doa. Primeiro doando a sua vida. Se eu não dou a minha vida, eu não estou entendendo que Deus está, eu estou amando a Deus realmente de verdade. Uma pessoa, lá em Curitiba, um senhor, ele passou, eles são cristãos menonitas, eles foram na Sibéria. Quando saiu da Sibéria, fugir para a China, para depois vir para o Brasil, eles tinham que passar numa fronteira da Rússia com a China. E lá tinha guarda, tinha lá uma casota que ficava guarda. Então, quando chegavam próximo as famílias, os homens pegavam um palitinho para tirar sorte. Quem caísse com um palitinho, esse homem iria morrer. Ele ia numa direção, correndo, e o guarda saia daquela casota, vai atrás deles, dava uns tiros nele e matava o homem. Enquanto isso, as famílias fugiam. E um senhor fez isso, orou com os filhos, com a família. Enquanto a família ia escondida, ele foi na direção, foi correndo, e ele pensou assim: vai atirar. O homem não atirou. Como o homem não atirou, ele saiu de lá correndo, foi lá na casota, não tem lá o guarda. E ele assobiou para todo mundo: não tem guarda, vamos correr. O guarda estava muito frio, saiu de lá para ir no quartel para ser retido. Em vez de esperar que o colega dele fosse lá, ele saiu primeiro. E esse irmão correu. Quando atravessaram a fronteira, ele falou assim: Deus, preserva a minha vida, me dê condições de eu trabalhar e viver para a tua glória. Esse homem veio morar no Brasil. Trabalhou. Conseguiu dinheiro, mas muito dinheiro. Comprou casas, comprou prédios, comprou fazendas. Tem empresa no Brasil, na Argentina, no Canadá e na Alemanha. Esse homem foi movido por uma frase de John Wesley. John Wesley dizia o seguinte: ganhe o dinheiro com o máximo de esforço que você puder, mas também invista no reino com o máximo de esforço que você puder. Esse homem, quando escutava assim que tem uma pessoa no hospital doente, mas não tem condição de pagar, ia lá no hospital e perguntava: quanto é que é X? Pagava, falava assim: não diz quem pagou, vai embora. Uma família estava com uma dificuldade, ia lá, ajudava, mas a família não sabia. Esse homem, sozinho, com o dinheiro dele, construiu um asilo para velhinhos, onde os enfermeiros e médicos são pagos do seu bolso, mas as famílias lá não sabiam. Ouviram falar do Hospital Evangélico lá de Curitiba? Esse homem era o principal mantenedor do Hospital Evangélico. Ele manteve o Hospital Evangélico. Esse homem comprou casas para pastores, comprou casas para missionários em outros países. Quando veio falar que o missionário está no campo, e ele foi solteiro, agora está casado, tem filhos, quando o missionário voltava falando assim: olha, você precisa de uma casa, ele comprava casa para os missionários. Esse homem morreu há 2 anos atrás. Mas antes dele morrer, ele falou para a esposa dele: eu tenho mais um sonho, de construir uma casa, comprar um prédio e dar o prédio para os pastores morarem, porque o pastor não deve se preocupar com o aluguel da casa, para poder cuidar da igreja. E eles construíram essa casa, esse prédio, e compraram os móveis para essa casa, uma TV de 46 polegadas, TV LED,
mobiliaram a casa é coisa do outro mundo, material de última geração. E esse homem, a mulher dele me procurou, falou assim: Santarém, meu esposo antes de morrer queria que você morasse nessa casa aqui. E eu entrei assim na casa e falei assim: eu não mereço. Você não merece mesmo. Não é a você, é a Deus. Procurei um outro pastor também na cidade. Não é pastor da mesma igreja, não. Procurou outro pastor na cidade que estava também em péssimas condições. Falou assim: olha, vamos morar nessa casa. Essa família ficou sabendo que tinha um casal de jovem, que a mulher não consegue ter filhos, tem menos de 40 anos, mas não consegue ter filhos, mas adotaram 3 crianças. Esse casal, essa família, sabendo desses jovens, foram falar para eles: tem uma casa para vocês viverem, aluguem a casa de vocês, mas morem na nossa casa, por favor. E esse jovem, esse casal, saiu daquela casa deles, foi morar na casa dessa família. Estão lá. Teve uma pessoa de Curitiba que ficou no hospital Albert Einstein tratando câncer e não tinha condição de pagar. Não, Albert Einstein não, Sírio Libanês. Não tinha condição de pagar. Essa família ligou para o hospital perguntando quanto é que era o tratamento todo. E eles falaram quanto é que era. E eles pagaram à vista. Aquele homem, quando morreu, ele falou assim: Deus me deu o privilégio de viver. Eu pedi uma coisa para Deus: Deus me dê vida, saúde, e quero ganhar dinheiro para investir no teu reino. E ele conseguiu. E os filhos dele e a esposa estão fazendo isso. Ontem falei que a igreja arrecada 42 mil reais para missões. 90% dessa arrecadação é dessa família. Ele não adota missionário assim, adotar um missionário para participar do seu sustento, não. Se o missionário vai para um país, num lugar, e ele precisa de 4 mil reais de sustento, sabe o que o pessoal faz? Paga os 4 mil, para que esse missionário não procure mais ajuda de outras pessoas. Viver por inteiro para Deus. Deus nos deu muito. Nos deu a vida. Nos deu condições para viver. Deus não precisa mexer conosco para mudar os nossos planos. Mas às vezes tem que fazer isso para nos trazer de volta para Ele mesmo, para que nós possamos entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu já vou terminar, irmãos. Tem uma coisa que a gente precisa aprender. Deus muda os meus planos sim para estabelecer os seus planos, mas tem que saber que o agente principal nisso não sou eu, é o Espírito Santo. Ainda bem que tem Espírito Santo. Ainda bem que Ele age através de nós. Ainda bem que Ele nos capacita. Por quê? Porque toda vez que você se levantar e fazer algo para Deus, você vai enfrentar a oposição. Pode ser na igreja, pode ser fora da igreja. Você vai enfrentar a oposição. E às vezes a oposição é bem-vinda, porque ela me ajuda a enxergar as coisas, não do meu ponto de vista, mas do ponto de vista de Deus. Talvez algum de nós aqui temos um sonho para Deus, mas não é você que vai concretizar o sonho. Você vai apenas alimentar o sonho para a próxima geração. E talvez quem vai fazer é o teu sucessor, a pessoa a quem você está investindo na vida dele. Esse é que vai fazer. Davi tinha um sonho de construir o templo. Foi ele que fez? Não. Quem fez? Foi o seu filho Salomão. Alguns de nós é assim também. Vamos sonhar grande para Deus. Vamos idealizar coisas grandes para Deus. Mas não seremos nós a implementar. Nem veremos isso acontecer. Mas a geração seguinte vai fazer isso. É pouco complicado hoje numa sociedade onde nós
confiamos mais, dependemos mais de resultados. Mas quem espera que o Espírito Santo está fazendo a obra, esse Espírito Santo faz com que você dependa dele completamente. Então, quando entendemos que a obra é de Deus, dependendo dele, então ele transforma as aparentes derrotas em grandes vitórias. Aquilo que eu acho que não vai dar certo, aquilo que eu acho que vai levar tempo, sim, não é meu. Não é o meu reino que está sendo construído, não é minha igreja que está sendo construída, a igreja é de Deus. Mas se você investir na próxima geração, você não precisa se preocupar em ver o que você deseja fazer, não precisa. Invista na próxima geração, porque pode ser que quando você morrer dessa vida, a geração seguinte vai concretizar aquilo que você sonhou para Deus. A conclusão é: nada vai dar certo se as nossas motivações estiverem erradas. Nada vai dar certo. Se as nossas motivações forem religiosas, nada vai dar certo. Deus usa o ministério da minha vida para me transformar e me usar. Sim, o ministério não é só para eu servir a Deus, mas Deus vai usar esse ministério para quê? Para trabalhar na minha vida. O que aprendo com isso? Eu preciso buscar a Deus de todo o coração. E buscar a Deus de todo o coração é se entregar a Deus por inteiro. E eu volto no primeiro slide. Volta lá no primeiro. Não, no segundo que eu falei. Depois de tudo isso que eu falei, eu gostaria que você se lembrasse disso aqui. Me ajuda aí, Miguel. Gostaria que você se lembrasse disso aqui. Quando as coisas na tua vida dão errado, se você tem Jesus como seu Senhor, é porque era mesmo para dar errado. É porque Deus quer levar você para o centro da sua vontade. Se você entregou a sua vida por inteiro a Deus, então viva isso aqui na sua vida. Vamos lá. Senhor Jesus, alguns de nós estão cheios de perguntas. Perguntas que não têm respostas. Alguns de nós estão passando por circunstâncias adversas e não estão entendendo o que está acontecendo. Alguns de nós se questionam por que a igreja está como ela está e não encontram resposta. Mas o Senhor nos chamou aqui nesses dias para trabalharmos, para refletirmos em cima do tema: o reino invertido. Sim, o reino deste mundo está invertido. Sim, a nossa religiosidade inverteu os valores do reino. Mas nós queremos sair daqui com a nossa mente transformada, nosso pensamento transformado. Nós queremos mudar, Senhor, mas para nós mesmos é difícil. Nós não vamos conseguir fazer isso pelas nossas próprias forças e nossa própria capacidade. Deus, nós pedimos nesta noite que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar, que o Teu Espírito possa nos capacitar, Senhor, possa nos dar a direção, a orientação, ó Deus, para que na hora certa, no momento certo, nós possamos entender o que tem que mudar na nossa vida, o que tem que mudar ao nosso redor, Senhor. Mas, ó Deus, não permita que nós possamos viver uma vida conformada como nós temos vivido, Pai. Nos leve, Senhor, para o centro da Tua vontade. Deus, se tiver que mudar os nossos planos, muda os nossos planos. Se tiver que mudar, Senhor, nossos projetos, muda os nossos projetos. Mas, ó Deus, queremos estar sensíveis à Tua voz. Deus, queremos ouvir a Tua voz. Queremos caminhar, ó Deus, para a boa, agradável e a Tua vontade, Senhor, e não jamais para a nossa vontade. Fica conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.